E o Crespo também respondeu sobre o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira que não vem tendo tantas oportunidades nesse retorno do Hernan Crespo ao São Paulo, vinha sendo bastante utilizado com o Zubeldia, mas não tem tantas oportunidades agora nesse momento. Vamos ouvir o que o Crespo falou sobre o Ferreirão. Então, o Lucas Ferreira foi um jogador muito utilizado antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É um jogador fisicamente falando forte, de velocidade. A ausência dele, por enquanto, tem relação com a parte física, tem relação por característica do que você imagina para os jogos. Tem muitas perguntas para fazer. Com treinamentos a respeito do Lucas Ferreira. Não, vou cumprimentar com você, porque buscar uma pergunta assim complicada, quando tem muitas coisas para falar, tá bom, vamos responder, não tem problema. Lucas, quando a gente chegou, ele não estava bem, ele tinha um problema. Então, quase que perdeu a primeira parte pré-temporada. Então, onde a gente começa a dar ideias, identidade do jogo. Acho que pode ter a mesma situação do Ferreirinha, porque o Ferreirinha pode jogar igual, mas do outro lado. Mas Ferreirinha joga. E Lucas Ferreira tem que esperar. Vai jogar. Antes ou depois vai jogar. Quando? Não sei. E não posso garantir a ninguém um minuto. A ninguém. Interessante essa resposta, porque vai muito de encontro, talvez, o que ele disse na apresentação, enquanto técnico de São Paulo, né, JP? Disse que ninguém vai ter, não vai ter problema com ninguém, mas que vai jogar quem vai merecer. Vai jogar quem merece, quem está merecendo. Dá a entender nessa resposta sobre o Lucas Ferreira que ele não entende nesse momento que o Lucas Ferreira está merecendo ganhar minutos no time titular ou entrando ao longo dos jogos. E diz claramente, né, que não vai prometer minutos a ninguém, porque não pode fazer isso, porque vai jogar quem merece no entendimento dele. Então, a visão que o Crespo passa sobre o Lucas Ferreira, né, JP? Isso também vai do jogador entender o recado e se preparar para ter oportunidade no momento certo. Ao invés dele pegar isso e ficar bravo ou ficar incomodado, eu acho que o jogador profissional ele precisa ver isso como uma crítica construtiva, talvez. E o Crespo em nenhum momento também falou: o Lucas Ferreira está mal, né? Está treinando mal. Ele só falou que não é ainda o momento de utilizar. E, lógico, né? Isso pode dar a entender algumas coisas que só quem está ali internamente vai saber o que realmente significa. Porque a gente vendo de fora, a gente não consegue falar como é que está sendo o treino do Lucas Ferreira, como é que está sendo a postura dele no treino, como é que está sendo o desempenho dele nos treinos. Então, isso só o treinador e quem está ali dentro pode ver e pode falar. De fato, a gente espera a utilização do Lucas Ferreira, porque é um jogador que se mostrou muito interessante, veio da base e já parecia que jogava anos no profissional naquele início. Lógico, tem oscilações, como eu falei do Mike, né? É normal o jogador que está subindo da base para o profissional vai ter oscilações, vai ter algumas quedas de rendimento, vai ter alguns erros, mas o Lucas Ferreira é um cara que se mostrou mais consistente, talvez, entre os garotos que subiram, porque tem muita qualidade de fato. Mas o Crespo entende e vê que nesse momento talvez outros jogadores estejam à frente, e faz parte, isso vai de cada treinador. A grande questão é, você vai, vocês reclamavam, né, de falta de chance para fulano, para ciclano na época do Zubeldia. Só que o time tava mal, né, Boni? É diferente do momento agora que o time tá encaixado, o time tá funcionando. Se o jogador não tá atuando, é porque realmente os outros estão melhores. Porque uma coisa é você ter todo mundo atuando mal e o cara não mexer no time, manter aquela convicção e não testar algo novo, é diferente do que você vê o time atuando bem e também quem tá entrando no segundo tempo, entrando bem. A gente viu no jogo contra o Juventude que a vitória do São Paulo veio do banco de reservas. Né? A jogada foi construída pelo Rodriguinho e pelo Ferreirinha, claro, depois com a participação do Marcos Antônio e a conclusão do Luciano. Mas o Ferreirinha fez um lance individual muito bom. E ontem, Rodriguinho cometeu alguns erros quando entrou, né? Mas teve algumas boas jogadas. No final do jogo quase fez um golaço. E o Tapia fez o gol da vitória também. Então, o André também, gostei da entrada do André Silva. Então, você vê que os jogadores que estão entrando também melhoraram o seu nível de jogo. Né? O Sabino entrou muito concentrado ontem também no lugar do Alan Franco. Então, o São Paulo precisa também... o São Paulo, no caso, a torcida do São Paulo precisa entender que alguns jogadores, cara, no treino podem não estar tendo um desempenho interessante a nível de colocar no jogo
na hora H, entendeu? Na hora do jogo ali, de repente, outros jogadores estão à frente. Isso faz parte dessa hierarquia do futebol. O Crespo é um cara que desde a primeira coletiva falou, vai jogar quem estiver melhor, não importa se o cara tem 38 ou se tem 18 anos. Para ele não tem carteira de trabalho no futebol. A questão é quem tá melhor vai jogar. E isso pode ser para o menino de 18 anos, mas também pode ser para o cara de 38. E é importante o Lucas Ferreira talvez entender isso, porque em algum momento será necessário revezar o elenco, né? Porque tem as oitavas de final da Copa do Brasil e as oitavas de final da Libertadores de forma quase consecutiva ali. Os titulares não vão aguentar esse ritmo jogando todos os jogos. Então, em algum momento, vai ter uma brecha ali. Ele vai ter que aproveitar, né? E é isso que precisa entender o jogador quando talvez tenha esse momento de um pouco mais de reserva, né? Precisa entender que quando surgir a oportunidade, ele precisa estar bem, precisa demonstrar, e essa oportunidade vai chegar, porque é isso, o calendário está muito apertado. São Paulo joga 31, joga dia 3, joga dia 6, joga dia 9, joga dia 12, joga dia 16, joga dia 19, joga dia 24, ou seja, é jogo quarta domingo, e os titulares não vão aguentar esse pique o tempo todo, né? Não tem nem como, tem que fazer o famoso controle de carga para que não tenha mais lesões nesse time de São Paulo. Então, em algum momento, vai pintar a oportunidade para o Lucas Ferreira e ele vai ter que estar preparado para demonstrar dentro de campo, para tentar, a expressão é essa, né? Vai ter que demonstrar que o Crespo está errado na avaliação dele. Ele vai ter que demonstrar que ele está sim pronto para jogar. E aí cabe só ao jogador, né, mostrar isso quando tiver a oportunidade.